Semana passada, a série da nossa mensagem, Conhecendo o Nosso Inimigo, nós falamos sobre o que Satanás quer com você. Já está no YouTube, e você pode acompanhar. E nessa série nós falamos um pouquinho sobre a satanização e sobre o negacionismo, e entendemos claramente que, para aqueles que não se encontraram com Jesus ainda, o objetivo de Satanás é fazer com que você não chegue perto da cruz. Isso é um fato. E ele vai criar várias ideias, várias estratégias. Está lá na mensagem. E para você que é cristão, que já se encontrou com o Pai, o objetivo dele é te afastar cada vez mais do Pai. Quanto mais longe você estiver do Pai, mais claro ou mais sensato é o objetivo de Satanás. Mais ibope você está dando para ele. E a gente foi desafiado nessa mensagem sobre o que Satanás quer com a gente, qual é o objetivo de Satanás. E hoje nós vamos falar sobre o cuidado com a produção da sua carne. Bem estranho, talvez, a princípio esse tema, mas eu quero que você caminhe, esteja com a tua mente, me empreste aí para a gente desafiar um pouquinho ela pela palavra, e a gente vai entender algumas coisas. Mas antes me contaram essa semana uma piada de Didi. Não vou existir, mas não é você, já falei que não é você, então se eu falar não é você. Pastor, ouve essa piada aqui. Eu ouvi até dei risada. Segunda piada, me permita começar com ela. A piada dizia assim que um rapaz estava conversando com Satanás e perguntando para ele, viu, já aproveita, já que nós estamos conversando, fala para mim aí. E ele estava na igreja, e ele perguntou para o diabo, e aí, você gosta da igreja X? Vou colocar só nome de igreja não, só para, né? Eu gosto. E por quê? Ah, porque naquela igreja X, eles ficam falando um monte e oram que nem doido e tal, ninguém sabe o que está acontecendo e eu estou no meio, fazendo bagunça. Aí o outro contou, e da igreja Y, você gosta? Gosto. Por quê? Ah, porque lá agora é só política. E eu faço a festa, faço bagunça. Aí perguntaram sobre outra igreja, obrigado meu lindo. E a igreja Z? Ah, esse eu também gosto. Por quê? Ah, porque eles ficam fazendo comissão, e eu faço a festa enquanto eles estão fazendo comissão. Talvez seja alguma coisa parecida com a nossa. E dessa igreja, você gosta? Eu falei, gosto. Falei, Lu, como que você gosta dessa igreja? Ah, falei, porque nessa igreja é a única igreja que eu consigo falar no microfone e dar entrevista. Ou seja, Deus percebe, olha, e Satanás está em todos os lugares. E às vezes, tome cuidado, dentro da igreja. Depois dessa anedota, houve também um evento que eu estive em Cuiabá. Fiz seminário lá, o primeiro seminário de missiologia, alguns anos atrás. Estávamos nós numa igreja visitando, eu estava acompanhado de um outro pastor, e de repente naquela igreja algumas manifestações espirituais começaram a acontecer, e algumas pessoas começaram, e de repente uma pessoa falou em línguas, e ao falar em língua, glossa no original, as pessoas gritavam aleluia e tal, e aquele pastor que estava do meu lado ficou preocupado. Aí ele preocupado, eu olhei assim, falei, aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, aconteceu, e muito sério. E ficou quieto. Acabou o culto, nós íamos embora, o pastor falou, não, espera um pouquinho, vou lá conversar com o pastor da igreja. Foi lá conversar com o pastor da igreja, se apresentou, esse pastor, ele é um biblista. Quando a gente classifica um biblista é porque ele, além de entender da Bíblia, ele faz traduções da Bíblia. E lá naquela região a gente tem muitas traduções para tribos indígenas, e esse pastor fazia isso. E aí ele disse assim, ó, eu não sei como que você tem cuidado da sua igreja, mas deixa eu te dar uma informação, aquela irmãzinha que orou em línguas, ela orou e eu entendi o que ela disse. Aí o pastor
O outro disse, nossa, é verdade, que benção. Falou, mas não é benção. Porque ela disse numa língua indígena, que eu já traduzi a Bíblia, e ela disse a seguinte expressão: eu, Satanás, estou no meio de vocês e vocês não me veem. E a igreja gritando, aleluia. Isso é para você entender que mesmo com piadas ou com realidades, a gente não pode brincar com o inimigo. E essa semana que a gente falou sobre isso, sobre conhecendo o inimigo, sobre esse cuidado que a gente tem vivido, inclusive algumas pessoas me procuraram durante a semana, falando sobre isso porque é um tema bem difícil e a gente não ouve muito, ou a gente não prega muito, pelo menos em algumas igrejas não se fala muito disso. Mas aqui a gente fala do que a Bíblia diz. E a Bíblia diz claramente que nós precisamos tomar cuidado, pois a nossa luta, na verdade, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E domingo passado, uma pessoa me falou também, durante a semana, que a mensagem foi forte, a expressão que ele usa. Mas ele me disse assim, pastor, mas mais forte para mim foi a hora que o senhor brigou com a gente na ceia. Eu falei, Eu falei, O que eu fiz? Porque às vezes eu não lembro. Aí falou, foi quando o senhor chamou a gente para orar pelos filhos, e era um homem que estava falando comigo, um pai de família. E na hora que nós oramos pelos filhos, nós oramos em silêncio, em pensamento. E aí o senhor acabou, chamou a gente à responsabilidade e falou, pica-fumo, está tudo errado o jeito que você está orando. Porque se é para orar contra Satanás, para repreender, para proteger, para fazer um processo de autoridade sobre os nossos filhos, você e eu, falei isso no domingo, tem que ter autoridade, tem que falar em voz alta. Tem que declarar. Aí eu falei para ele, mas valeu? Ele falou, valeu. Estou orando com meus filhos a semana inteira. E aí uma pessoa me perguntou, e aqui eu quero deixar para você entender, como é que funciona esse negócio da gente ter que orar? Não é a entrada da mensagem, ainda aguarde, mas só para você entender algumas coisas. Porque naquele dia a gente acabou dizendo, e não com base bíblica, e eu quero aqui recheá-la com palavra, por que Satanás não ouve os nossos pensamentos? Por que Satanás não acessa os teus pensamentos? Por causa de algumas questões. A primeira delas é porque acessar o meu e o teu pensamento, segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, vai dizer que quem conhece a mente do homem é apenas o homem. Somente. E alguém que possa acessar a minha e a sua mente é Deus. Somente. E por que só Deus? Por causa dos atributos que Ele tem. Atributos têm a ver com a essência de quem Ele é. Resumidamente. E alguns atributos de Deus são, por exemplo, encontrados, resumidamente, no Salmo 139, onde Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Salmo 139, exatamente no versículo 2, vai dizer que antes mesmo que as minhas palavras, ou o Senhor já conhece todas elas, no versículo 4, e no versículo 2, ao longe o Senhor conhece todos os meus pensamentos. O que o texto deixa claro, e a Bíblia toda corrobora com isso, é que somente eu e Deus acessa os meus pensamentos. Satanás tem atributos naturais de um anjo, infelizmente caído, mas ainda poderoso e anjo. Mas eu não tenho os mesmos. Por exemplo, eu posso olhar aqui para o Tiago, ficar assim, eu não vou saber o que ele está pensando. Satanás também não tem esse caminho, essa estrutura, ele não consegue fazer isso. Satanás não sabe definitivamente o que nós estamos pensando. Por isso que as orações que nós fazemos, e talvez você vai ter que começar a pensar, no mínimo refletir sobre isso esses dias, é que quando nós oramos a despeito daquilo que nós estamos vivendo, uma luta não é subjetiva. Falei agora há pouco com uma pessoa da nossa igreja que estava indo para o hospital por causa de uma criança. Semana retrasada, passada também, a Laurinha, que já está 0 bala. Pedi para a Tânia, que está aqui, Tânia, bota o telefone, bota no Viva Voz, vamos orar por ela.
E nós oramos, não sei se você percebeu as palavras de oração ali. E era oração de autoridade mesmo. E não dá para fazer oração de autoridade dizendo assim, amém, Senhor. Mas e chegar na guerra assim? Você está preso em nome da lei. O bandido vai lá para você falar, você está de brincadeira, né, ô soldado, ou polícia, ou qualquer coisa que seja. Está louco? Porque tem que ter autoridade. Tem que ter postura de alguém que sabe por que está fazendo e de alguém que sabe o que tem em si para determinar ou para falar ou para reagir a despeito daquilo que está vivendo. E por isso que semana passada nós somos muito firmes a despeito da paternidade, dos homens aqui, dos sacerdotes, como pai, para cuidar, para blindar, para estruturar a sua casa e orar por eles. Pastor, mas eu não sei orar em voz alta. Comece devagarzinho, irmão. Comece dentro do teu carro. Está viajando, está andando sozinho, fica orando ali, ó, sozinho. Vai para o teu quarto secreto. Começa, tudo tem um início, tudo tem um começo, tudo tem uma proposta. Eu me recordo, em Londrina, eu estava saindo do apartamento que a gente morava, e eu estava indo para a igreja, e eu falando sozinho ali, orando em voz meio baixa, assim, mas audível, né? E aí passou um menino assim perto de mim, todo dia ele passava perto, porque eu estava indo para a escola, eu estava indo para a igreja, e ele passava assim, um dia ele parou assim, ô tio, você fala sozinho? Eu falei, eu falo. Fala. O problema é que quando a gente se entrega a esse tipo de, eu não sei se é válido, não é válido, enquanto você fica imaginando, pensando, Satanás está caminhando, Satanás está assimilando experiência, Satanás está integrando-se ao seu envolvimento, e ele está criando circunstâncias para acessar, de alguma forma, as motivações do teu coração. Ou seja, você está devagarzinho, tentando orar em voz audível, e Satanás está voando para destruir a tua família. Por isso, queridos, a gente precisa entender que as nossas orações nesse tempo de guerra, elas precisam ser feitas de forma audível. Quero voltar para a gente entender um pouco mais a respeito do que a gente vai falar hoje sobre a produção da carne. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, me ajuda, Caio, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 14, não é o texto ainda. Se você tiver com a sua Bíblia, abre no livro de Mateus, capítulo 5. A igreja em Mateus, capítulo 5, mas o Caio me ajuda em Gênesis 3. Quando nós olhamos para a palavra de Deus no livro de Gênesis, do capítulo 3, capítulo 1, nós temos a criação, capítulo 2 nós temos o desenvolvimento, e no capítulo 3 nós temos a queda do homem. E uma das pessoas, ou a pessoa que entra em cena a partir daí, é a serpente. E depois de entrar em cena, a serpente faz o que faz, já falamos um pouquinho sobre isso, e depois de chegar nela, no versículo 12, é perguntado, quem fez isso com você? Aí, natural, homem que é, humano e pecador que nós somos, a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. 12, volta no 12, Caio, por favor. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Versículo 11, Caio, volta no 11, por favor. Quem disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore, que eu proibi de comer? Aí, naturalmente, o homem responde de que jeito? Foi a mulher. E se você perceber esse texto, versículo 12, a culpa não é da mulher. Adão nunca disse que a culpa é da mulher. Adão disse que a culpa é de Deus. Porque ele diz, a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se o Senhor não me tivesse dado mulher nenhuma, não tinha problema. Então a culpa é do Senhor que deu a mulher. E aí Deus fala com o homem, beleza. Aí no 13 ele vai conversar com a mulher. O Senhor então perguntou para a mulher, o que foi que você fez? Ela respondeu, como todo ser humano, tanto homem quanto mulher, não assume as suas responsabilidades e fala o quê? Foi a serpente. Ela me enganou e eu comi. E aí então, no versículo 14, Deus chega à serpente.
Então o Senhor declarou à serpente. Aí não tinha como perguntar para a serpente, porque ela vai falar que a culpa é de quem? Não tem mais. E aí ele chega na serpente e a palavra é assim. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Presta atenção nessas palavras. Esse texto transita entre espiritualidade e matéria. Presta atenção nisso. Uma vez você fez isso e maldita é entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Raramente você tem alguém que gosta de cobra, correto? Normalmente você tem aversão. Eu fico, quando eu vejo, rapaz, lá no Cuiabá a gente tinha um monte. Até comi um trem uma vez desse para ver como é que era bom. Matamos uma bichona assim, já com o sul do brejo, nossa. Mas ninguém gosta, isso é para cobra. Sobre o seu ventre rastejará, e pó comerá, todos os dias da sua vida. Coloca outra versão para mim, Caio, por favor. Tem uma outra palavra que não está nessa versão, eu gostaria que a gente atentasse. Isso. O 15 então também. Isso, volta um pouquinho. Uma vez que você fez isso, está na outra versão já? Transformadora, obrigado. Maldita é você entre todos os animais. Você se arrastará sobre o próprio ventre, matéria. Rastejará no pó, enquanto viver, matéria. Versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, matéria. Só a mulher tem medo da cobra? Então não tem a ver com matéria. Farei inimizade entre ti e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Não é cobra. Aqui é espiritual. E esse trecho, não vamos entrar em específico, mas esse trecho está falando de Jesus, o descendente da mulher, filho de Maria. Jesus de Nazaré, o Cristo. Eu vou continuar, não é essa parte. Ele lhe ferirá a cabeça, e você apenas lhe ferirá o calcanhar. A espiritualidade desse texto, ela está muito mais clara no versículo 15, mas no versículo 14, volta para mim, por favor. Acho uma outra versão ainda, Caio. O finalzinho está dizendo assim: você arrastará sobre o seu próprio ventre, comerá do pó. Ali, obrigado, Caio. Sobre o teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. Pergunto para você: cobra come pó? Já viu fazer um montinho de pó para cobra comer? Cobra come pó? Não come pó. Esse texto em específico, corroborando com outros textos, está dizendo claramente que esse castigo que a serpente teve, esse paralelo espiritual e matéria e natural, tem a ver com outros textos. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Caio, volta um capítulo aí, 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Segura a palavra pó aí. Eu e você fomos feitos do pó. Os animais também foram feitos do pó da terra. Todos os seres viventes foram feitos do pó da terra. Eclesiastes capítulo 12, Caio, um texto que você talvez já viu em algum lugar. Eclesiastes 12, versículo 7, perdão, Caio. E o pó volte à terra, como era. E o espírito volta a Deus que o deu. Falei quinta passada, só dar uma provocada em nós. Deus nunca te convidou para ir para o céu. Nós não vamos para o céu. Nós voltaremos para o céu. Como assim? Um dia desse a gente conversa sobre isso. O assunto não é o céu, o assunto é o pó.
Quando Deus fala para a cobra, para a serpente, para Satanás, do pó você vai comer, e fazendo a rolada a essa expressão do Salomão, de Eclesiastes, e da criação do homem, que o homem foi feito de pó, e o pó volte à terra, o que o sábio está dizendo para nós, é que esse pó, da qual Deus está falando com a serpente, que ele vai comer, tem a ver com a minha carne. Porque o que volta à terra é isso aqui, ó, essa matéria, é isso aqui que eu sou. O espírito volta para Deus, Eclesiastes 12:7. Então o que eu tenho como pó, e pó na matéria comum, é a carne. É isso aqui que eu sou. É isso aí que você é, o que você toca, o que você pega. E quando Deus está falando para a serpente, essa ideia de que você vai se alimentar, você vai comer do pó, entenda, você vai comer da carne. Vai comer gente, pastor? Não, ela vai comer daquilo que a sua carne produz. Pastor, está complicado, você vai entender no final da história, fica comigo. Por exemplo, Gálatas capítulo de número 5, versículo 13, por favor, Caio. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis de tal liberdade, então, dessa liberdade, para dar ocasião à carne. Pó, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Pode ir passando, Caio. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo, palavra de Jesus lá atrás. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, sabe o que chama mordeis e devorais? Se vocês ficam nessas briguinhas, vede, não vos consumais uns aos outros. Pode passar. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos, a vontade ou concupiscência, que é tudo isso ampliado da carne, do pó. 17, Paulo. Porque a carne luta contra o espírito, cobiça, quer o que o espírito faz, e o espírito luta contra a carne. Vou melhorar o texto para você entender. Porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, ela não quer lutar, ela deseja o que o espírito é, e o que o espírito faz, e o espírito luta contra a carne, resistindo para que ela não ceda aquilo que a carne quer. É isso que está dizendo o texto. E esses se opõem um ao outro, para que você não faça o que um quer e o outro quer. É uma briga dentro de nós. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, ou são conhecidas, as quais elas são assim. Presta atenção. Do que Satanás se alimenta, do que a serpente se alimenta, do pó da carne, da produção que a minha carne dá. E quais são isso? Colocando nome nas coisas. Não é, não, é nome. Adultério, fornicação, impureza, lascívia, pode ir descendo, versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, pode ir descendo, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é tudo obra da carne, tudo produção. Olha o que nós produz, é comida para o capeta, não? E ele olha para nós e fala, opa, não acessa o pensamento, mas nem preciso. É tanta produção de carne que nós dá, que o camarada faz a festa, fica até enfado de tanta comida. Produção da carne. Mas graças a Deus, Jesus veio e mudou a nossa história. 22, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança. Pode passar. E contra essas coisas não há lei. O que eu gostaria que você entendesse claramente a partir desse texto é que Satanás, como diz a palavra, já falamos semana passada, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o diabo, o vosso inimigo, está ao derredor, rugindo como leão, querendo pegar a quem possa tragar. Ele está apetitosamente olhando para mim e para você, e aguardando um pó, aguardando um alimento, aguardando alguma coisa que você
solte, ou que você libere, ou que você permita aí de essas listas que nós falamos e tantas outras, para que ele ao chegar, ele olhar e falar, opa, vou pegar ele. Efésios capítulo 4, Caio, por favor, versículo 27, olha o que diz esse texto. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Na tradução, que talvez a gente faria, parafraseando o que a gente está conversando, seria, não dê comida para o capeta. Talvez numa outra tradução seria, não alimente essa serpente. O que a Bíblia está dizendo, eu quero que você entenda claramente, é que quando ele fala do diabo, e a palavra diabo, do latim diabolus, tem como essência na sua tradução, como a palavra acusador, intrigador, aquele que acusa falsamente, acusa o homem diante de Deus e acusa Deus diante do homem, faz esse paralelo para provocar dúvidas e provocar confusões e fazer com que a gente fique nesse meio, tanto que o livro de Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz que esse acusador, esse diabo, ele dia e noite fica nos acusando, a partir dos alimentos que damos a eles. E aí a gente precisa entender que área que de repente Satanás tem agido a partir de nós. Você já olhou para aquela lista do 23? Coloca o 23 por favor ali um pouquinho, de Gálatas, por favor Caio, deixa ali. Que áreas essas você acha que Satanás está se alimentando muito mais pelos teus atributos? Por isso eu quero colocar uma área aqui para a gente pensar um pouquinho. Espero ser rápido e eficiente na comunicação ao seu coração. Mas há uma área muito delicada que Satanás encontra brecha. Há uma área e várias, nós vamos falar sobre isso nos outros domingos também. E hoje eu quero falar apenas de uma área que a gente dá legalidade para Satanás. Efésios capítulo 4, por favor, Caio, versículo 22. Quero ler esse texto com vocês. Efésios 4, 22. Quanto ao trato do passado, ou quanto ao que vocês eram, vos despojeis, ou seja, esquece, deixa para lá, do velho homem, que se corrompem pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e em santidade. Por isso deixem a mentira, coisa do velho homem, e fale a verdade, coisa do novo homem. Cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. 26, pode ir descendo. Irai-vos, faz parte, mas não peque. E não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. No mesmo contexto está a expressão que eu já disse e já lemos aqui. E não deis lugar ao diabo. Portanto, aquele que furtava, não furte mais. Antes agora trabalhe fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com quem tiver necessidade. Versículo 29, Caio. Não saia da vossa boca outra área de transformação, palavras torpes, mas só o que for boa para promover edificação, para dar graça aos aqueles que ouvem o que a gente fala. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados do meio de vocês. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O contexto desse texto é a relação que nós temos com o próximo. Pergunto para você, alguém próximo de você já te tirou do sério? Não precisa contar.
Alguém muito perto de você, convivendo com você, já te deixou irado? Alguém perto de você já falou palavras das quais não foram boas? Alguém perto de você já teve um comportamento, uma postura que te deixou muito triste? Alguém perto de você, que acompanha você, não somente na igreja, mas na sua família, em todos os lugares que você convive, alguém já foi duro, grosso, estúpido, ou qualquer forma que seja, ao ponto de você ficar mal? Já aconteceu isso com você? Comigo já. E segundo o próprio texto, isso vai acontecer sempre com a gente. Esses sentimentos, ira, cólera, problemas relacionais vão sempre acontecer no meio de nós. Só que o que o texto no versículo 27, deixa para mim o 27 por favor, Caio, e ele vai falando sobre a nossa comunhão, aí no 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. Numa ideia talvez para a gente entender que o que a gente está fazendo nos nossos relacionamentos é abrindo precedente ou legalidade para Satanás entrar e agir, porque a gente está dando alimento, carne, para ele fazer o que ele quer. E aí sabe o que acontece com a gente? A gente chega numa igreja, num culto, como a gente está vivendo hoje, e aí senta do lado o Didi, mas ele não gosta do Mateus, não suporta o Mateus. Aí senta no canto o Fábio, aí senta o Silvino aqui, que não pode ver o Fábio, nem pintado de ouro. Mas vendo, um morenão desse tamanho de ouro, fica bonitão, né, Fábio? E assim vai se montando a igreja de Jesus. E a igreja que foi desse comportamento para pior, o Keller sabe qual é que Paulo fala, que é a igreja de Corinto. Falando nisso, não deu hoje, né? Segunda-feira veremos, né? Mas hoje não deu. Abre aspas, fecha aspas, quem sabe, sabe. Paulo começa a falar com a igreja de Corinto e dizendo assim, por isso que estão entre vocês muitos mortos, doentes, muitos problemas e vocês não crescem. Por quê? Porque há muita gente, muita picuinha, muita coisinha, muita falaçãozinha, muita carnalidade no meio de vocês. Talvez em outras palavras Paulo estava dizendo assim, vocês estão produzindo muito alimento para Satanás, apesar de ser igreja. E aí vem Jesus no Mateus capítulo 5, eu quero ler com você esse texto, fique em paz. Pastor, está começando? Não, estou para o meio para frente. Mateus capítulo 5, Caio, por favor, versículo 21. Quando a gente não se dá bem com alguém, a gente fica mal, né? Quando a gente briga com alguém, eu não sei você, mas eu fico triste quando eu desagrado alguém. Ou quando alguém me desagrada também, eu fico triste. Logo o Espírito Santo me lembra do texto, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Na ideia assim, não dá alimento para Satanás. E por que o sol se pôr? Porque Satanás trabalha na noite, trevas. Todo dia a gente fala sobre essas colocações. E eu tento rapidamente me ajeitar sobre isso. E o que me incomoda mais é esse texto. Olha o contexto, presta atenção. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas qualquer que matar será réu de juízo. O contexto é Jesus falando, oração do monte, sermão da montanha, sobre matar alguém. Versículo 22, por favor, Caio. Eu, porém, digo a vocês, qualquer que sem motivo, ele ressignifica. Jesus ressignifica a lei. E a gente acha assim, e alguns falam disso, né? Não, mas Jesus veio para tirar a lei. Ele mesmo diz, eu não vim para tirá-la, eu vim para cumpri-la. É melhor, eu vou ressignificá-la. Porque um pouco antes, alguns versículos anteriores, o capítulo 5 mesmo, versículo 7, 8 ali, ele vai dizer, se alguém bater na sua face, você vai fazer o quê? Dá na face dele. Não, eu vou ressignificar. Se alguém bater na sua face, você faz o quê? Dá outra. Ixi, pior.
E aí Jesus vai usar dessa mesma ideia, mesmo princípio, para falar sobre a morte, assassinato. Mas ele é mais duro, porque ele diz: quando qualquer um que sem motivo se escandalizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser contra seu irmão, raca, será réu de sinédrio, ou tolo, numa outra tradução. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Pode colocar outra tradução agora, Paulo, versículo 23, na NVT, por favor. Isso, pode colocar. Olha lá, o xingar alguém de estúpido corre risco de ser levado ao tribunal. Chamar alguém de louco, risco de ir para o inferno. Mas olha o 23. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta ao altar no templo, que nós estamos fazendo. Se você vier à igreja, adorar a Deus, e lembrar que de alguém que tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta ali. E vá reconciliar com a pessoa. Então, vá apressadamente. E volte com a sua oferta. Entendeu que treta que é? Deus quer te ver melhor com alguém do que adorando Ele junto com os outros na falsidade. Mas não é só isso que o texto fala. 25, Caio. Quando você e seu adversário estiverem no caminho do tribunal, aquele que você tem treta, acertem logo as suas diferenças. Do contrário, se você não quiser perdoar ou não quiser se voltar ao relacionamento, se reconciliar, o que vai acontecer? Pode ser que o acusador entregue ao juiz, o juiz ao oficial e você seja lançado na prisão. Tudo isso porque você tem alguma coisa contra alguém. O final da história é cadeia. E até quando você fica lá? 26. E eu lhes digo a verdade, você não será solto da cadeia, enquanto não tiver pago, ou enquanto não reconciliar, enquanto você não se acertar até o último centavo. Em outras palavras, esse texto está dizendo assim para nós, que oferta e adoração, Deus ama mais você amando os outros do que você hipócrita adorando Ele e não gostando de ninguém. Segunda coisa que esse texto nos ensina é que esse negócio de importante sou eu com Deus, isso é fake news de Satanás. Se você um dia foi vítima dessa expressão, importante sou eu com Deus. É Satanás que disse isso para você. Não foi Jesus e não está na Bíblia isso. Porque se o teu irmão, da qual você não ama, ou você está brigado, ou está com treta com ele, o que você está produzindo nesse processo é alimento para Satanás. Por isso que ele fica feliz em você dizer, importante sou eu e Deus, os outros que se explodam. E a terceira verdade que esse texto me traz é que não importa o que aconteceu nesse problema, nessa confusão, nessa treta. O fato é que você tem que pedir perdão. Você tem que se reconciliar. Contudo, C.S. Lewis diz uma frase muito interessante, é fácil falar sobre perdão, mas é difícil pedir perdão, não? Benjamin Franklin diz uma frase também muito linda, eu gosto, que ele diz assim, 3 coisas difíceis que o ser humano não consegue fazer. A primeira é guardar segredo. A segunda é administrar o seu tempo. E a terceira é perdoar um ofensor. Como é difícil a gente pedir perdão. Como é difícil a gente ser machucado e a gente falar, poxa, como é que eu vou tratar disso? Como é difícil pedir perdão para o marido. Como é difícil pedir perdão para a esposa. Como é difícil pedir perdão. Mas deixa eu te trazer algumas verdades para você guardar. A primeira delas. Não perdoar
é ir contra a cruz de Cristo. 2 Coríntios, Paulo, por favor, Caio. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Primeira verdade, não perdoar é ir contra a cruz de Cristo. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar com Ele, ou outros com Ele. Bota a outra versão, aquela que estava antes, Caio, aquela mais bonita. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, com ou a partir de Jesus Cristo. E nos deu esse ministério, que é o quê? Da reconciliação. A cruz de Cristo foi nos dada para que eu me reconciliasse com o Pai. Então, quando eu não uso da reconciliação, que é a maior prova de amor de Deus para comigo, eu nego a cruz. Por isso, não perdoar é ir contra a cruz de Jesus. Vá reconciliar-se depressa, segundo o texto. Segunda verdade, não perdoar é perder a comunhão com o Pai. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus 6,6 fala sobre o quarto secreto. Mateus 6,9 fala sobre oração do Pai Nosso. Você lembra dela? Coloca para mim, Caio, por favor. Versículo 9, Mateus 6,9. Portanto, vós estareis orando assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, oração diária. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Condicional. Pode continuar? E não nos conduzam, nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, por teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Acabou a oração do Pai Nosso? Não! Ah, pastor, mas eu sempre orei até aí. É verdade. Mas escuta o 14. Escuta o 14. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, o único tema que Jesus volta a falar, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Versículo 15. Contudo, no entanto, entretanto, porém, se você não perdoar os homens as suas ofensas, vosso Pai também não vai te perdoar. Ou seja, não perdoar é você ter consciência de que você não quer ficar perto do Pai. Pesado isso não? E se está longe do Pai, está perto de quem? Essa condicional que Jesus traz. Quem não perdoa, não pode usufruir do perdão de Deus. Ou quem usufrui do perdão de Deus, precisa perdoar as pessoas. Isaías 59, versículo 1 e 2, Caio, por favor. Olha o que diz esse texto. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem agravado ou fechado o seu ouvido que não possa ouvir. Como assim, Senhor? O que acontece então? Mas as nossas iniquidades, as vossas, as minhas, os nossos pecados, aquilo que nos separa, faz separação entre nós e nosso Deus. Encobre o rosto dele da gente, e a gente não é ouvido por ele. Quem não perdoa, perde a comunhão com o Pai. Terceira, quem não perdoa, entra na cadeia. E aqui eu acho pior. Porque até negar a cruz ou algo assim, a gente até releva. Porque a gente não sente. Perder a comunhão com o Pai, a gente até sente um pouco, mas Deus perdoa. Deus perdoa. Mas o terceiro e para mim o pior é que quando a gente não perdoa, segundo o texto de Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25, por favor, Caio, Mateus 5, 25, nós lemos, nós entramos numa prisão, ou seja, nós ficamos enjaulados, fechados. E o pior sobre tudo isso, alguma coisa ali diferenciada acontece e não vai acontecer de eu sair dessa prisão enquanto eu não pagar tudo que eu estou devendo, está ali. Te lancem na prisão. Mas há um outro texto, Mateus capítulo 18, versículo 23, por favor, Caio, Mateus 18, 23, que Jesus conta essa parábola, eu quero ler com vocês.
O reino dos céus é comparado a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Pode ir passando, Caio. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, muita coisa. E não tendo ele como pagar, o Senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Vai fazendo o paralelo. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, que eu te pagarei. Misericórdia, pedia a ele. Então o senhor daquele servo, movido pela íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, eu fui perdoado, agora tem um irmãozinho que der para mim. O meu senhor está lá, eu devia para ele, clamei misericórdia, ele me perdoou. Aleluia! Aí eu saindo, encontrei um irmãozinho que der para mim. Quanto? 100 dinheiros. Não dá nem 1% do montão que eu devia para o senhor. Entenda essa história. E encontrou um desses conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me, miserável, que você me deve. Vontade, né? Oh, Jesus. Então o seu conservo, prostrando-se, mesma coisa que eu fiz, aos seus pés rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Qual que seria o final da história? Segura um pouquinho o texto antes, Caio. Fazer a mesma coisa, não é? Você recebeu, você foi abençoado, ele foi generoso, teve misericórdia de você. Então, prova rápida, acabou de aprender, o que você faz? A mesma coisa depois. Isso é igreja, isso aqui é uma igreja. O que você faz? Acabou de aprender dentro. O que você faz lá fora? O que você acabou de aprender aqui fora. E o que acontece com a gente? Então, depois que ele se pôs e falou: seja generoso para comigo e tudo te pagarei, o que aconteceu na realidade da vida? Esse homem, porém, não quis. Antes, lançou na prisão, até que pagasse a sua dívida. Que falta de generosidade, né? Mas isso não pode ficar assim, fica pior. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor. O outro lá, o que aconteceu? Pode passar. E então o Senhor, chamando a sua presença, diz: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Pode continuar. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Era óbvio que tinha que ser assim. Indignado, o seu senhor entregou-os aos atormentadores. Numa outra tradução original, verdugos, até que pagasse tudo aquilo que ele devia. Assim vos fará também o Pai Celeste, se do seu coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Numa outra tradução, que Jesus está dizendo para nós, se você não perdoar, tu vai para a cadeia, porque eu te perdoei, porque você era ruim. Eu enchi-lhe de misericórdia e graça. Você precisa viver isso com os outros. E fica pior. E se você não perdoar, você vai para a cadeia. Mateus 5, 27, Mateus 18, 35, você vai para a cadeia. E pior, junto de vocês, Jesus corrobora isso, junto da cadeia, você não vai ficar preso na cadeia, sentado ali assim, ó. Não. Segundo a expressão de Jesus, vai ter um tal de verdugo lá com você. Sabe o que é verdugo? Atormentador. Sabe qual é a tradução para verdugo no grego? Acusador. Sabe quem que é o acusador que vai estar junto com você na prisão do perdão ou da ausência do perdão? Satanás, com legalidade, dizendo: eu vou te atormentar até você perdoar. E o problema é que quando Satanás usa dessa ação legalista de torturar, atormentar, ser carrasco, ser algoz da gente, ele começa a produzir nessa ação e ação dentro da cadeia, a gente ali junto, aquela loucura toda, e a gente começa a criar, e a psicologia diz muito claro disso, doenças psicossomáticas produzidas por ausência de perdão. Angústias, vidas que não prosperam, vidas azedas, físicas, emocionais e espiritualmente travados. Por quê? Porque a tua localidade espiritual é cadeia.
Porque te falta liberar perdão, porque o inimigo ele vai fazer e ele faz isso com muita propriedade, vai ficar te enchendo, te incomodando e produzindo. Davi no Salmo 51 ele dizia, enquanto eu calei os meus ossos começaram ali, enquanto eu não confessei os meus pecados eu adoecia, enquanto eu não me reconciliei com Deus, eu ficava mal. Por isso toda a ação de não perdoar é entrar numa cadeia e permitir que Satanás entre junto e fique ali do meu lado, me atormentando dia e noite, me acusando. Inclusive algumas acusações legais, do tipo, você está certo, aquele cara merecia o que fez. Ele não merece perdão não. Você não é assim não. Ele vai ver o que vai der. Tomara que morra. Essas coisas assim que a gente ouve quando a gente está com raiva de alguém, né? Tomara que passe um carro e pum, e mate. Tomara que caia um piano em cima da cabeça dele. É assim. 2 Coríntios capítulo 2, Caio, por favor. Versículo 10. Olha o que diz esse texto. 2 Coríntios 2, 10. A quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor de vós, a fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Coloca outra tradução, Caio. Desce mais um. Isso, volta agora. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo vocês. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, ou seja, só Cristo que produz isso, por amor a vocês. Por que ele faz isso? A fim de que Satanás não tenha vantagem sobre vocês. A fim de que Satanás, o acusador, ou o diabo, o acusador, não venha sobre vocês, pois nós não ignoramos as intenções dele. Ele fala sério. Então o propósito do apóstolo Paulo na igreja, na carta de Corinto, é dizer, perdoem, por favor, porque vocês estão dando alimento para Satanás. A ausência de perdão é alimento para Satanás e a vida vai ficar travada, não tem jeito, porque tu vive de uma cadeia. E o que fazer então? E aqui a gente passa para os finais. Você sabe o que significa a palavra perdão no grego? Charizomai. Ó, aprendendo grego hoje. Charizomai. Sabe o que significa graça no grego? Charis. Sabe o que significa graça no português? Favor imerecido. Sabe qual que é a raiz da palavra perdão? Graça. Porque é charis zomai. E sabe o que significa perdoar? Fazer algo a alguém que não merece. Já ouviu isso? Por isso você não pode, em hipótese nenhuma, se você é cristão, dizer, eu não vou perdoar porque ele não merece. Se Jesus olhasse para nós e falasse, você também não merece. E a gente não merece mesmo, mas ele nos perdoou. Por isso que chama-se graça. Por isso que quando todo esse texto vai falando sobre, pastor, mas é tão difícil, é verdade. Por isso que eu e você temos o Espírito Santo para nos ajudar, fruto da carne, fruto do Espírito, Gálatas 5, para produzir em mim, no mínimo a reflexão de olhar e perceber, eu não estou fazendo bem para mim. Por isso a primeira verdade para você guardar, o que fazer? Perdoe não porque o outro merece, mas porque você se ama e não precisa viver preso. Então perdoar não tem a ver com o outro, tem a ver comigo. Chama-se maturidade. Não tem a ver com o outro, porque toda vez que eu olho para o outro, fala, ele não merece, a hora que ele vier, a hora que tal. Para que tudo isso não é nenhum momento ideias para sair da cadeia. Só vai sair a hora que pagar a conta, e pagar a conta é reconciliação. Então perdoe, não porque o outro merece, mas porque você ama viver livre. Perdoar não é uma questão de amor próprio. Para sair da cadeia, não dar lugar ao diabo e não se afastar do Pai. Segunda verdade, o que você tem que fazer? Vá depressa. Porque quanto mais tempo na cadeia,
mais ação do verdugo e mais sofrimento para a vida. E Jesus diz: vá depressa, vá logo, corra. E talvez aqui a gente tenha algumas desculpas, e eu queria refutar essas desculpas com você. Primeira delas: pastor, mas ninguém é perfeito. Por isso mesmo, ele também não é, então tenha misericórdia. Outra desculpa que a gente faz: a ofensa foi tão pequena, não precisa tratar. Precisa sim, irmão. A gente já falou isso um dia, se você quiser a gente fala outro dia sobre isso de novo. Cuidado com desculpa no lugar de perdão e perdão no lugar de desculpa. Sua mulher está ofendida com você pelo que você fez. Ai, amor, desculpa. Desculpa não, pangaré. Desculpa é tirar a culpa de mim. Desculpa é tirar a culpa. Então você não está nem aí. Então chega, eu peço perdão, eu errei, não vou fazer mais. Então cuidado com essas duas palavrinhas. Terceira desculpa que a gente dá: acontece o tempo todo. Então cresce. Para de errar do mesmo jeito. Para de magoar as pessoas do mesmo jeito. Muda. Quarta desculpa: a outra pessoa estava muito mais errada do que eu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, mano, a hora que você chegar, ela está toda errada. Eu fiz isso uma vez no trânsito. A pessoa me fechou assim, tal. E aí ela olhou assim para mim, eu olhei assim, ela... eu errei, né? Eu falei: fique em paz. Acontece com todos nós. Ela olhou assim: não vai ficar bravo? Vai em paz. O pessoal falou: como assim? Outra desculpa: ok, eu estava errado, mas você também teve culpa nisso. É a Eva, é o Adão. Outra desculpa: a pessoa não vai mais entender, já passou tanto tempo. Deixa eu te dar uma notícia. Quem dá soco não lembra, mas quem leva não esquece. Então, por mais que passe o tempo, vá. Outra desculpa: a pessoa evoluiu, já mudou, já não mais está aqui. Liga. Manda um zap. Por último: eu nunca mais vou fazer isso. Basta simplesmente a minha disposição de não fazer. Não. O processo que Jesus nos trata sobre isso é: confesse, trate. O apóstolo Tiago diz na palavra a seguinte expressão: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Por isso tem muita gente doente, e talvez você seja esse nessa noite, que está mal, porque tu está vivendo numa prisão e dando alimento para Satanás. E tua vida está do jeito que está e você não sabe de onde vem tudo isso. E você já fez de tudo. Talvez você não fez o que deveria ter feito. Reconciliar-se com quem te fez mal na história da sua vida. Para a gente concluir. Como você lida com perdão? Tem alguém perto de você ou longe de você, alguém na sua história que agora Deus está te trazendo à memória, que você precisa reagir a despeito disso que a gente falou hoje? Ou você vai continuar dando alimento para Satanás? Ouvir, refletir e agir, e a gente encerra. Satanás não sabe o que é perdão. Por isso que ele vai fazer de tudo para você não viver essa alegria. Se ele não pode, você não vai viver. Segunda verdade para você guardar: libere perdão por amor a você e por amor aos seus, porque os teus filhos e a tua família não precisa viver resultados da tua ira desenfreada. E a ausência de perdão produz consequências geracionais. Terceira e última ideia, verdade para você guardar: perdoar é começar a viver sanidade espiritual, emocional e física. A vida fica leve, os relacionamentos ficam leves, a caminhada fica diferente.
porque você vive fora da cadeia. E a pergunta que você precisa responder é essa: qual a sua decisão? O que você vai fazer com toda essa informação? Vai alimentar Satanás? Juntamente com o teu orgulho, porque não pode, não posso, que isso, tal, tal? Ou você vai se render ao amor de Jesus e falar: Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Só gente grande faz isso. Só gente fora da prisão faz isso. Pastor, mas você não tem ideia o que ele fez. Pastor, você não tem ideia o que ela fez comigo. Eu sei. Eu imagino a tua dor. Mas quando a gente ouve a palavra e a obedece, você também não vai ter ideia o que Deus vai ser capaz de fazer com você. Estava eu em Sorocaba. Fui pregar sobre um tema como esse, nesse mesmo texto, capítulo 5 de Mateus. Já contei isso, eu vou repetir porque você que não me ouviu. Enquanto a gente prepara a última canção. Estava sozinho em Sorocaba, o culto tem de manhã e tem à noite. E naquele domingo, eu estando sozinho na igreja, eu ia pregar de manhã e pregar à noite. Pois bem, o tema do mês, passado. O que me coube, perdão. Preguei de manhã, falei sobre as características para a reconciliação, e preparei à noite, estava na igreja, fiquei quase o dia todo na igreja naquele domingo, e comecei a preparar, e uma das ações, inclusive desse texto que eu li e falei para vocês, era Jesus dizendo para mim: vá depressa reconciliar-se com quem tem algo contra você. Quando eu li isso no texto, o Espírito Santo na hora me falou o coração: se você não fizer o que você vai pregar, você não vai pregar, você vai morrer. Eu temi e tremi. Porque na minha cabeça chegou a ideia de que Deus ia me matar naquele púlpito. Liguei para o meu pai, falei: pai, estou preparando a mensagem e rolou essa treta espiritual, o que eu faço? O que aconteceu, filho? O pai perguntou. Eu falei: pai, o Espírito Santo me disse, se eu não ligar para o fulano, você não vai pregar. O que eu faço, pai? Meu pai disse: obedece. O que você faz? Esse fulano tinha me dado problemas, a gente teve dificuldades, nós estávamos rompidos em amizade. Como todos vocês, pastor também rompe em amizade. Pastor fica triste, pastor decepciona, se decepciona. Pastor magoa, se magoa, pastor te magoa. Ser humano normal. Fui para o banheiro do lado da minha sala, minha esposa lembra disso. Catei o telefone, peguei o número da pessoa e liguei. Aí a pessoa atendeu. Oi, tudo bem? Tudo bem? Quem é? Eu. Isaías. Ah, é você? Naquela hora deu vontade de apertar o botão, ver sabe? Perdendo a ligação. Não estou te ouvindo, não está vendo? Perdeu a ligação. O Espírito Santo me disse: eu estou falando sério quando eu falei para você isso. A hora que ele disse: ah, é você? Eu disse: sim, sou eu. Eu estou ligando para lhe pedir perdão pelo que eu cometi. E pelas
tristezas que eu produzi no seu coração. Só isso que eu falei. Achei que de repente ia ter um quebrantamento mútuo ali. Ele diria: eu também. Aleluia. Mas ele olhou para mim e disse assim: tudo bem, eu aceito o seu perdão. O Espírito Santo disse para mim: não é para você relacionar-se, falar-se, é para você só pedir perdão. Terminei a minha fala dizendo: obrigado por me ouvir. Precisava ter feito isso. Desliguei o telefone. Preguei naquele dia, dá para perceber. Estou vivo até hoje. Exatamente um ano depois, mais ou menos um ano depois, recebi a conversa inversa, dizendo: eu vim aqui para pedir perdão para você, pelo que eu produzi de tristeza no seu coração. Eu saí da cadeia um ano antes, ele não. Vocês não têm ideia como é que é gostoso você falar de gente estando livre. E vocês não têm ideia como é que a gente olha pra gente que está preso. A gente sabe que vocês estão presos. A gente olha e fala: gente, nome. E os olhos de vocês tremem. Pupila mexe. Sobrancelha sobe. Respiração. E Satanás vibra, fala: ele vai ficar preso. Não vale a pena uma cadeia dessa. É só carne para Satanás o que a gente faz.